Olá, bom dia! A alta no preço dos alimentos deixou o orçamento doméstico mais apertado. Mas não foram só alimentos que encareceram, não. Produtos de supermercado em geral e até a gasolina têm deixado o consumidor apreensivo. E para os próximos meses, os especialistas não esperam queda. Além disso, o custo da construção civil também aumentou. Hoje no 30 a gente fala ainda. Cresce o número de infectados por Covid em Patos de Minas. Ainda sem decisão da Justiça, a Prefeitura de Patos de Minas segue onda vermelha, desobedecendo determinação do Estado. Com doações pela metade, despenca estoques de sangue tipo O positivo e negativo. Banda Patense fatura Prêmio Nacional de Música. Agora no 30 Minutos. Em meio à crise, pagar mais caro é ainda mais doloroso do que em épocas normais. Infelizmente, é o que tem acontecido com quem vai aos supermercados. Um levantamento aponta que os produtos que compõem a cesta básica tiveram um aumento de 20%. Ir ao supermercado tem sido um desafio para os consumidores. É que os produtos comuns nas cestas básicas estão cada vez mais caros. Aí, o bolso pesa. A gente está sentindo muito o impacto, né, do preço, principalmente no básico. Eu achei que subiu demais o arroz, o feijão, o óleo, né? E mais outras coisas também. Tudo quanto ar, não tem nada barato mais não. De uns 2 meses para cá, quase dobrou de preço, muitas coisas. Em uma análise rápida de preços, é possível perceber essa alta. O arroz de 5 quilos, por exemplo, está entre R$ 21 e R$ 28. O açúcar está em média R$ 9,98. Já o óleo, encontramos preços entre R$ 5 e R$ 9. A farinha de trigo está entre R$ 2 e R$ 4. E a carne bovina e suína, de forma geral, está entre R$ 14 e R$ 30. Em dados gerais, essas variações representam um aumento de 20% nos preços dos produtos que compõem a cesta básica. Como o real se desvalorizou frente ao dólar, está sendo mais lucrativo para os produtores, para que eles vendem para outros países do que reabastecer o mercado interno, né? E o que pode gerar um desabastecimento do mercado interno, né, que é o nosso supermercados e tudo mais, e uma pressão para o aumento desses preços. Por um lado, temos alta nas exportações, mas, em contrapartida, importação cai e preços se elevam. Prejuízo maior para as classes de rendas mais baixas. Esses produtos que são commodities, eles são homogêneos, eles são mais similares entre si. São o açúcar, o arroz, farinha de trigo, óleo de soja, carnes. E existe um mercado internacional que compete por esses produtos e, como o dólar está pagando mais por eles, é mais vantajoso para o produtor brasileiro vender para outro país, né? Isso é muito positivo para a balança comercial. Mas acaba sobrecarregando mais as classes mais baixas, porque como são produtos da cesta básica, que todo mundo costuma consumir, né, pesa mais um aumento de 20% sobre quem ganha um salário mínimo do que sobre quem ganha 10, 20 salários mínimos, né? O jeito é fazer o possível para economizar. Pode, assim, em vez de fazer todo dia o arroz, para fazer uma batata, pode fazer um cará, pode ser substituído. Tem que fazer pesquisa, se uma coisa está mais barata em um lugar, vai e pega, porque senão no final do mês a conta fica exagerada, né? Buscar, por exemplo, outras marcas similares que possam estar mais barato. Eu estou comendo frango, peixe e carne mais barata de osso, esse trem, que as outras coisas não estão dando não. Para essas pessoas, algumas dicas podem ajudar na hora de ir às compras. As dicas para exatamente assim para supermercado mesmo seria, primeiro de tudo, você fazer uma lista, né, do que precisa comprar certinho, estabelecer um teto de gastos. Eu vou gastar no supermercado esse mês no máximo R$500 que seja, né? E aí você faz o seu cardápio semanal baseado nisso. A questão das promoções,
ótimo aproveitar uma promoção se for de algo que já esteja na sua lista. Mas se for de algo que não está na sua lista, você não está aproveitando uma promoção, você está gastando por impulso. Já aqui no 30, ainda sem decisão da Justiça, a Prefeitura de Patos de Minas segue onda amarela, desobedecendo determinação do Estado. E aumentam infectados por Covid em Patos de Minas. Agora, 11h37. Nesta quarta ou quinta-feira, o Comitê Extraordinário da Covid-19 de Minas Gerais deve apresentar um novo mapa com as ondas que devem ser seguidas pelos municípios que aderiram ao Minas Consciente. A validade do mapa atual expira na próxima sexta-feira. A Justiça ainda não se decidiu sobre os pedidos da Prefeitura de Patos de Minas e também do Ministério Público. E, por hora, o município segue desobedecendo o plano. O prefeito já havia avisado na semana passada que não iria cumprir a determinação do Comitê Extraordinário da Covid do governo de Minas. Desde sábado, a macro-região noroeste e a micro Patos de Minas estão na onda vermelha, até pelo menos 11 de setembro. Mas a prefeitura não concorda com a decisão e também não deixa o plano. E pela segunda vez, ignora as orientações do Estado. Estamos na onda vermelha, mas estamos questionando na Justiça se podemos voltar para a onda amarela. E aguardamos aí que a Justiça defina. A Procuradoria-Geral do município, mais uma vez, ingressou com um pedido de antecipação de tutela para que a Justiça autorize que a Prefeitura siga as determinações da onda amarela e não da vermelha. O Ministério Público, que havia ganhado a primeira disputa na Justiça, mas como a decisão veio tarde, perdeu o efeito. De novo, peticionou na ação anterior para que o prefeito José Eustáquio siga as recomendações da onda vermelha. Por enquanto, ainda não há uma decisão judicial e a Prefeitura segue desobedecendo o plano. Nesta terça-feira, o secretário de Saúde de Minas explicou os critérios seguidos pelo comitê ao estabelecer as ondas, fruto de um estudo minucioso. Nós temos 7 indicadores: a taxa de incidência pela Covid-19 na região, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto na região, taxa de ocupação por Covid-19, os leitos por 100 mil habitantes, a positividade pelo RT-PCR, percentual de aumento da incidência e o percentual de aumento da positividade dos exames PCR. Isso para nós dá uma ideia de três referências do ponto de vista de acompanhamento. Uma referência em relação à incidência, se estão acontecendo mais ou menos casos. Uma outra é a capacidade assistencial. Se aquela região, se aquela micro-região ou município tem capacidade assistencial ainda e se essa capacidade assistencial está melhorando ou piorando. E por último, nós temos indicadores de tendência. Se há uma tendência a esses leitos estarem ocupados rapidamente, se há uma tendência à explosão dos casos ou não. Baseado nesses 7 indicadores é que nós definimos semanalmente como que está em cada região o desempenho. O retrocesso ele pode ser a qualquer momento na avaliação do Minas Consciente, uma vez que nós identifiquemos que houve uma piora nesse grupo de indicadores que nós estudamos. No meio dessa disputa ficam muitos trabalhadores e donos de estabelecimentos em Patos de Minas, inseguros com o futuro. Meus prejuízos são enormes. Para você ter uma ideia, eu tinha 22 funcionários. Eu já mandei 8 embora. E não foi porque eu quis, é porque não tinha como ficar. E essa expectativa de fecha, não fecha, abre só meio horário, pode vender tênis, mas não pode vender sapato. É uma coisa que deixa a gente com a cabeça lá nas nuvens, né? E não só a gente, mas também os nossos funcionários. E eu acredito que se fechar de novo, a consequência vai ser muito grande. O prejuízo vai ser muito grande. Acho que no momento a gente fica um pouco indeciso, né? Sem saber como se programar, como vai ser o dia de amanhã. Mas a gente fica feliz por estarmos funcionando e mantendo esse nível de funcionamento. Por enquanto a gente está satisfeito, mas um pouco indecisos com o futuro.
Minas Gerais se aproxima de 6.000 mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve diminuição no número de registros. Foram confirmados 58 óbitos e também 1.852 novos infectados, segundo o boletim epidemiológico. O número de infectados pela Covid-19 em Minas Gerais se aproxima de 239 mil. Mais de 203 mil estão curados. Quase 29 mil mineiros se recuperam do vírus internados ou em isolamento domiciliar. O número de mortes soma 5.935. Presidente Olegário confirmou mais 2 mortes por Covid-19 e agora chega a 7 o número de óbitos. A Secretaria de Saúde do município confirmou também 147 casos, sendo que 124 estão tratados e há ainda mais 16 suspeitos. Vazante também confirmou mais uma morte por Covid-19 e alcançou 4 óbitos. Dos 517 casos, 411 já foram tratados. Em Patos de Minas, pelo boletim parcial do município, cresceu o número de infectados em relação à terça-feira. Agora são 29 novos casos, um total de 1.970. 1.761 estão recuperados da Covid, 152 se recuperam em casa e 47 óbitos foram confirmados. A seguir, a gente fala sobre o aumento no custo da construção civil e com doações pela metade despenca estoques de sangue tipo O positivo e negativo. Agora, 11h45. Aproveite os descontos no mês de aniversário da Clínica e Laboratório Mais Exames. Valores especiais em exames cardiológicos, Holter, mapa, teste ergométrico. Ainda 10% de desconto nos exames de imagem e 20% de desconto nos exames de laboratório, parcelado nos cartões de crédito. Gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia. Você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais Exames, mais pela vida. Na última semana caiu pela metade o número de doadores no Hemocentro de Patos de Minas. Isso afeta diretamente o estoque. Os tipos O positivo e negativo está 80% menor. Quem explica mais sobre essa situação dramática é o coordenador do Hemocentro, Alfredo Dicini. Bom dia, doutor. Quais os riscos quando o estoque está tão baixo assim? Bom dia. A questão maior é com relação a não conseguir fazer o fornecimento dos componentes necessários àqueles que estão precisando, tanto aqui da cidade quanto da região. E há alguma recomendação após a doação ou vida normal? Como que é para o doador? Aí, quando ele vai realizar a doação, tem que agendar? Como que funciona? Sim, nesse momento, principalmente nesse momento, é necessário que faça a doação. A doação ela está sendo... seja feito o agendamento da doação, ele está sendo feito pelo site do próprio Hemominas, tem como ser feito de forma relativamente fácil essa doação, esse agendamento. Tem os horários que são abertos, procurando o Hemonúcleo de Patos de Minas no próprio site, e lá se consegue os horários que são os que estão disponíveis para que seja feita a doação. Para o doador não há um problema maior, uma limitação maior de vida dele. Ele vai, aquele dia, apenas a questão de um trabalho mais pesado deve ser evitado, mas segue a vida normal, não há muito problema com relação a essa situação, não há um impedimento maior ao doador de sangue nesse momento, melhor, após a doação. Doutor, e o Hemonúcleo de Patos de Minas, ele conta aí
com esse apoio, com essa ajuda de todo o município, né? Pois são muitas pessoas que serão beneficiadas. Temos aí um hospital regional, inclusive. Sim, sim. Aqui faz o fornecimento de toda a região, né? Não só aqui de Patos de Minas, mas abarca um número de cidades bastante grande. E, infelizmente, até com a presença de feriados na semana, ele faz com que realmente o número de doadores caia. E isso é bastante... É uma época que acaba precisando mais, porque tem a questão de possíveis acidentes que acontecem nesse período de feriados, e a demanda acaba sendo maior. Daí, qualquer alteração com relação aos doadores que não vêm ao núcleo pode fazer com que os estoques caiam. Esse período agora, desde que se começou essa pandemia, realmente tem se trabalhado em níveis críticos de componentes. O mais crítico de todos realmente são os componentes, né, da parte de sangue O, tanto positivo quanto negativo, e isso tem afetado, ainda não de forma absurda, né, absoluta, não conseguir fazer o fornecimento de componentes. Mas preocupa a situação, principalmente a situação atual, em que houve uma queda bastante grande dos componentes que são O positivo e O negativo na cidade. Isso realmente é algo que a gente faz um apelo aos doadores que possam procurar o centro, façam um agendamento, melhor que seja realizado pelo site do Hemominas, e venha fazer a doação que ela realmente é necessária nesse momento. E existem aquelas pessoas que não podem efetuar aí a doação de sangue, doutor? Tem limites com relação à parte de idade, né? Menores de 16 anos, de 16 a 18 anos, com autorização, eles podem fazer a doação. Maiores de 55 ou 60 anos, também se tem uma limitação com relação a que seja feita a doação. E pessoas que estejam utilizando determinados tipos de medicamentos, né? Alguns medicamentos para controle de pressão arterial, pessoas que estejam utilizando os medicamentos como antidepressivos, e esses realmente não podem fazer a doação nesse momento. Isso aí, doutor. Muito obrigada. Obrigado. O custo da construção civil subiu em agosto. Segundo os dados do IBGE, divulgados nesta quarta-feira, o Índice Nacional da Construção Civil encareceu 0,88%. Com a nova alta em agosto, o custo médio nacional da construção por metro quadrado chegou a R$ 1.191. Pesaram na conta as altas nos materiais em 1,60% e passaram a custar, em média, R$ 630 por metro quadrado. Já o custo por metro quadrado da mão de obra subiu 0,09% e passou para R$ 562. Na sequência, aqui no 30 Minutos, a gente mostra que banda patense fatura Prêmio Nacional de Música. Agora, 11h53. Músicos patenses ganhando o país. A banda Pássaro Vivo foi uma das vencedoras do Festival Nacional da Canção, um evento com mais de 40 anos de história e que conta todos os anos com a presença de artistas de todo o Brasil. O Festival Nacional da Canção é um evento anual que conta, como o próprio nome sugere, com a participação de músicos de todo o país. Este ano, a competição aconteceu de forma online devido à pandemia e teve a participação de músicos patenses, a banda Pássaro Vivo. O Festival Nacional da Canção é o maior festival competitivo de música autoral brasileiro. É um festival que já tem mais de 40 anos já, é um festival consagrado, é um festival muito concorrido, difícil. E esse ano ele teve que acontecer online, onde os artistas enviaram, né, os seus vídeos. Viver não é pra ser assim, contando os dias pro final. Se perco o rumo, sei onde encontrar. Pra gente isso é um motivo de reconhecimento, é um motivo de muita alegria, de celebração, porque mostra pra gente principalmente que a gente está seguindo um caminho interessante, que a gente tem possibilidade de estar concorrendo com esses artistas, que são artistas maravilhosos do Brasil inteiro,
e de levar o nosso nome, o nome da nossa cidade a nível nacional e mostrar que aqui em Patos faz música de qualidade e que a gente pelo menos tenta, né, fazer uma arte do coração e que possa comunicar bonito e comunicar através da simplicidade e da nossa musicalidade. Amanhã sempre foi tarde demais. A vida já brotou aqui. Sorrateira, que transporta da terra sobre o temor. Parabéns para esses artistas. Um depósito de funilaria e pintura de carros ficou destruído depois de um incêndio em Presidente Olegário. Foram registradas 2 explosões. Um caminhão e 3 veículos foram completamente destruídos pelas chamas e 2 veículos parcialmente danificados. Os donos da empresa calculam os prejuízos. O interior da oficina de pintura ficou muito escuro. As paredes ficaram marcadas pela fuligem. A cena era de destruição. A mesa de ferramentas, que é de madeira, foi parcialmente queimada. O teto ficou todo danificado. Na cozinha, restou apenas a geladeira. No banheiro e escritório, ainda muita sujeira. Em poucos minutos, anos de muita dedicação e trabalho, feito pelo pai da Franciele, viraram pó. Um sonho destruído. É a vida do meu pai. Desde que eu nasci, ele tem oficina até chegar aqui hoje. Isso já são quase 30 anos. É uma vida inteira de dedicação dele e da minha mãe. Um incêndio foi registrado no final da tarde desta segunda-feira, feriado de 7 de setembro. De longe, era possível ver as chamas. A pequena cidade de Presidente Olegário ficou assustada com o fogo. O incêndio teria começado em um caminhão que estava dentro do depósito de pintura e lanternagem. A suspeita até agora é que esse caminhão tenha acontecido um curto-circuito, pegado fogo e como o tanque de combustíveis estava muito cheio, o caminhão explodiu. Também houve uma segunda explosão por causa de um oxigênio, ou seja, uma bala de oxigênio que estava aqui e que é usada pelos pintores para fazer todo o serviço. Depois disso, o fogo se espalhou para outros veículos que estavam aqui dentro do galpão. O dano foi irreparável. Eu soube assim que os bombeiros chegaram aqui para apagar o incêndio, e aí eu não tinha condições de pegar a estrada naquele momento, então fiquei um pouco ainda em Brasília para me acalmar um pouco e em seguida peguei a estrada. E sim, desde o momento que eu cheguei, eu tenho tentado deixar eles o mais tranquilo possível, assumir o que tiver que ser feito, tomar a frente do que seria de responsabilidade deles, para deixar eles mais tranquilos nesse momento que já está sendo muito difícil. Esse pintor que trabalha na oficina conta que quase 100% das ferramentas de trabalho foram destruídas. O dano foi bem grande em questão de ferramenta, assim, do maquinário, está bem comprometido. A gente não tem uma relação totalmente completa ainda, porque hoje foi mais a parte da limpeza, de juntar as coisas que estão inteiras. Mas como é quase tudo elétrico, a gente vai ter que ligar ainda na energia para saber certinho. Quem puder ajudar o dono da oficina pode ligar para 61 99356 7005. Repetindo, 61 99356 7005. Hoje é dia de Espaço Feminino. Olha só os assuntos do programa de hoje. Quarta-feira tem Espaço Feminino pela NTV. Vamos falar de adolescentes. A pandemia também afetou em cheio essa galerinha cheia de energia. E lidar com os desafios nessa etapa da vida, e ainda mais nesse momento, pode ser complicado para alguns pais. Mas a gente fala sobre isso para descomplicar as relações. Você sabia que a posição de dormir pode favorecer o aparecimento de linhas e rugas no seu rosto? Qual a melhor posição então? Isso e muito mais como Papo Reto nesta quarta. Vem ver, canal 8.1, redes sociais @NTV Patos de Minas e pelo site ntv.tv.br. Ao
vivo às 18 horas. Espero você, hein? Sempre o programa está imperdível. O 30 Minutos vai ficando por aqui. Mais notícias no nosso portal Patos Já, na nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. E agora vem ele, o Gui Boaventura, que já está aqui comigo nos estúdios. Oi, Gui, tudo bem com você? Olá, Isis. Boa tarde. Tudo bem você? Tudo bem, graças a Deus. Sempre muito elegante. Você também está muito elegante. Obrigada, e você hoje está senhora de tudo, né? Senhora. Não é? Por que você fala senhora? Não, porque você está muito bem. Eu vim de vestido. Você gosta de vestidos, né, Gui? Achei elegante. Cada um com seu cada qual. Né? Mas muito bem, de que a gente fala hoje aqui? Gui, cada vez os preços de tudo aí mais caro, né? A gente até mostrou uma matéria e realmente tem assustado. Hoje mesmo o Odair chegou aqui falando que fez uma comprinha minúscula no supermercado, que nem pode se chamar de compra, né? Segundo ele, ficou aí R$150. Tá difícil. Olha, eu acho que esse é a questão da demanda, do relacionamento consumidor-mercado-consumidor, né? E aí é o seguinte, todo mundo foi às compras, as pessoas estão mais em casa, estão comprando mais, consumindo, né, estão engordando mais, né, tá todo mundo assim, mudou o jeito de viver do brasileiro, né, por causa dessa pandemia. E aí o que acontece? Nós não temos parâmetros de fiscalização para serem fiscalizados no Brasil, regula o mercado, e eu acho que é isso mesmo. Agora, nós, como compradores, nós é que devemos regular o mercado, né? Você não precisa, sabendo que, por exemplo, o arroz não vai faltar, não precisa comprar o arroz para ficar 6 meses sem comprar. Sim. Não precisa comprar o feijão para ficar 6 meses sem comprar feijão. Eu tenho que estocar porque de repente... Não vai faltar. Sabe, principalmente o setor alimentício no Brasil está produzindo a todo vapor, sem nenhum problema. Exportando muito, né? Olha quanto foi a arroba do boi, né? E aí fala, não, mas tem um mercado internacional que entrou, nós exportamos arroz para Venezuela, né? Sim. Exportamos arroz para Venezuela. Passamos a exportar mais arroz. E sendo que esse é um produto que a safra brasileira não é suficiente para o consumo interno. Então, sabe, é preciso tomar isso como exemplo e o governo regulamentar. Sabe quanto custa um saco de milho hoje? Quanto, Gui? R$70. É caro, é muito caro para quem compra. Até para quem vende não é tão caro assim. Está numa média porque o preço aumenta para o produtor, aumenta para todo mundo, né? Mas um saco de milho a R$70 é muito caro. Um saquinho de arroz, de 5 quilos de arroz, a R$24, hoje, para os parâmetros da nossa economia, é caro. Mas isso foi o mercado, isso foi o que se apresentou. Resta agora o governo brasileiro ajudar o produtor rural no planejamento de safra, sabe? Que é o que ainda nós não somos tão bons assim, já progredimos demais, mas é preciso, porque aqui de vez em quando, Isa, é bom a gente falar isso e mostrar isso, se esse ano o feijão é o bom de preço, no ano que vem está todo mundo deixando de plantar outras coisas e plantando feijão. Sim. Não é? Então, não tem o acesso a esse planejamento. O feijão agora, você viu quanto é que está o feijão? Feijão, a saca de feijão está um absurdo e tal, nós temos que comprar feijão. Vai comprar o tal do feijão, vai plantar o tal do feijão para o outro ano. Aí no outro ano dá uma super safra de feijão, né? Não sabe o que faz com tanto e fica barato. Satura o mercado. Uhum. E aí o preço baixa. Sim. É esse movimento que precisa ser controlado pelo governo. O governo precisa investir aí em planejamento, em incentivo para plantar determinada coisa em determinado ano.
Para a gente, o consumidor aí também sofreu um pouco menos. Sim, sim. Porque não tem que dar lucro não só adianta, para um, não adianta. Nós estamos expostos a esse movimento de mercado. Isso vai sempre acontecer. Agora, é preciso agir com lógica, né, para que as coisas não aconteçam como acontecem. E como é que você age? Com planejamento. E quem vai fazer esse planejamento? Quem pode fazer esse planejamento? Quem pode ajudar o produtor rural, pequeno, médio, grande? No Brasil, o grande, ele é muito esperto, ele está muito bem aparelhado para isso. Mas o pequeno e o médio, que é um bom regulador do volume de safra em determinados segmentos no Brasil, é o governo. Ajuda a planejar, incentiva, não, olha, vai faltar arroz esse ano no mercado. Incentiva o plantio na safra anterior. Né? Regula isso aí. Então, é isso que a gente espera do governo. Ah, o governo tem culpa de tudo? Não, tem culpa de quase tudo. Não é tudo, não é quase tudo, o governo tem culpa. Você lembra aí no início da pandemia, quando o pessoal estava descartando... não me lembro bem se era tomate ou se era cebola, na beira da estrada, né? Porque estava em excesso, não tinha o que fazer aí com aquele produto, joga fora. Já agora está o contrário, né? Jogando leite fora. No Brasil leite perto de Lagoa Formosa. O Brasil já tem dessas coisas. E só tem dessas coisas porque não tem planejamento, sabe? E o governo não faz isso. Ah, esse ano o leite vai ser um negócio assim, muito ruim e tal, o governo encolhe. Ah, vai ser muito bom, o governo ajuda a planejar. Porque senão nós vamos ficar nesse vai, não vai, sabe? E aí o que regula isso, o que pode regular isso aí é só o abastecimento, é o mercado e o consumidor. São essas duas peças-chave. E o governo, com o seu ministério, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, ajudar a planejar. E como é que ajuda a planejar? Não tem jeito, claro que tem. Precisa de trigo no Brasil, incentiva o trigo, incentiva o plantio do trigo. Facilita isso, né, para o produtor. O produtor planta e deixa o seu suor na terra para ganhar dinheiro. Não é de outra maneira. Não é hobby, né, Gui? Ninguém faz isso. A Yanda está falando lá, nós não estamos ouvindo, mas ela está falando lá. Tenho certeza que ela está falando. Eu também acho que eu ouvi. Será que é para eu ir embora já? Posso ir, Ayandra? Aí, ó, vamos começar. Vamos lá, então. Amanhã eu volto, Gui. Depois a gente continua a prosa. Volto sim. Um abraço para você. Até mais.